Duas explicações linguísticas que deixam muito claro o motivo dessa torcida apaixonada por Cabo Verde agora na Copa do Mundo. A primeira explicação seria a necessidade de um exemplo, talvez um herói. Quando nós vemos toda essa paixão, principalmente pelo goleiro Vozinha, que de 50 mil seguidores conseguiu alcançar mais de 15 milhões de seguidores, nós vemos uma pessoa que a sociedade, o público em geral, escolheu como um exemplo da própria sociedade, como um guardião, como um representante da comunidade lá no futebol. Um homem humilde, um homem de caráter, de aspecto popular, e com que a população viu nele toda a imagem de uma pessoa comum e fazendo algo grandioso. Acontece que tem outro aspecto aí que é bastante interessante ressaltar, que a figura do herói, ela precisa também ser uma figura que não é unânime e que não tenha a presença de falhas. O herói precisa também ser uma pessoa que também tem as suas fragilidades. Prova disso, em torno do final do ano de 1960 para o início de 1970, fizeram alguns filmes do Superman, onde o Superman como herói era imbatível. Ninguém podia destruí-lo. Inclusive, se ele desse enésimas voltas pelo mundo, o tempo inclusive voltaria também. Mas acontece que as pessoas com isso adquiriram uma certa antipatia com a imagem de Superman. Por quê? Ele é imbatível, ninguém pode detê-lo, ninguém pode destruí-lo, ele pode até voltar ao tempo, se a pessoa morrer, ele pode fazer com que a pessoa viva novamente. Foi aí que eles tiveram a ideia de criar algo que fizesse com que o Superman fosse humano. Nasceu a Kryptonita, que é um pedaço do próprio planeta dele, que fazia com que ele se tornasse uma pessoa, vamos dizer assim, vulnerável, e fosse mais próximo do ser humano, mesmo que tivesse superpoderes. Então, além de ser um herói, as pessoas precisam de que esse herói tenha acuidades, um perfil de uma pessoa normal. O segundo aspecto, e não menos importante, é a língua, já que Cabo Verde é um país africano e que fala a língua portuguesa. E por incrível que pareça, mesmo que vocês ouçam as pessoas de Cabo Verde falando português e pareça um português mais perto de Portugal, na verdade é um português mais perto do nosso português brasileiro. Não se parece tanto com o de Portugal, se parece mais com o nosso. E faz com que nós criemos uma identidade linguística com esse país. Fizeram até uma pesquisa agora recente e a maioria dos brasileiros torcem mais para Cabo Verde do que para o Uruguai. E isso justamente por causa da questão linguística. Os comentários são esses, falam a mesma língua que nós. É claro que nós vamos torcer para eles. Existe um estudo interessante também que mostra que em situações de risco, se você tiver numa situação de um risco iminente, no escuro, e precisar abrir a porta só para aquilo que você ouve que está no meio externo, nós temos mais tendência a confiar no que fala da mesma forma que nós falamos. Sotaque, língua, aspectos linguísticos parecidos. Ou seja, nós temos mais tendência em confiar em quem fala da forma que nós falamos. Hoje tem jogo de Cabo Verde às 9 da noite e vamos ver se continua ainda a saga do herói nesse jogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado desse vídeo, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com um amigo de vocês e não deixe de seguir meu Instagram. Tchau, tchau.